E vamos para mais um apostolado do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus pela vida dos eleitos, dos abençoados. Bíblia, papel e caneta. Vou orar para que os amados recebam o entendimento da graça e do apostolado, vindo da parte do Senhor, que só Ele pode dar. Obrigado, Senhor. Eu já declaro os anjos ministrando na vida dos eleitos, para que receba o perfeito entendimento, segundo a tua vontade. Revela a tua palavra, para que o meu trabalho não seja em vão, para que não volte vazia para ti. Testifica, segundo a tua vontade, na vida dos eleitos, escolhidos e predestinados, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo e esse, o ressuscitado. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer uma pequena ministração. A graça é o reino de Deus dentro de nós, ou seja, é tudo espiritual. A graça ela não é algo físico, não é tudo de novo, né? A graça é tudo novo, não é mais tudo de novo, porque se fosse para ser tudo de novo, né, a gente ia ter que fazer tudo de novo, né? As obras, mas glória a Deus que na graça é tudo novo, ou seja, é tudo espiritual, é o reino de Deus dentro de nós, ou seja, a genuína graça e o genuíno apostolado, ele não tem nenhum tipo de rudimento, ou seja, de obras da lei, amados, porque a lei, ela foi uma aliança para a carne, ela foi uma aliança carnal. A graça, ela foi uma aliança para o nosso espírito. Glória a Deus. Então, por isso nós nos alegramos, nos regozijamos, né, no espírito, sem ter que fazer nenhum tipo de campanha, sem ter que pagar preço, sem ter que pensar o que as pessoas estão pensando, né? Porque quando estava no sistema, diziam que a gente não estava fazendo nada, né? Tem que fazer mais. E na verdade, não é as obras, amado, que está contando. Nós nos alegramos quando recebemos o entendimento de Deus, o nosso espírito se regozija, porque a graça, ela é o reino de Deus dentro de nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele já está em nós. E quando nós ouvimos a palavra, ele testifica. E há alegria, paz e gozo do Espírito Santo. Então a graça, ela é uma imagem exata e não uma simbologia. Porque na lei era uma aliança carnal. Por isso que havia, amados, simbologias. Mas a graça, ela não tem mais simbologias. Ela é uma aliança espiritual. Glória a Deus. Vamos ver Hebreus 10 e 1. Hebreus 10 e 1. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não podem nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. Então, na lei, amados, era feito, né, uma simbologia uma vez ao ano, né? Ou seja, o sacerdote entrava, né, e ele fazia, né, os sacrifícios ali pelos pecados do povo, né? Glória a Deus que não é de ano em ano. Jesus entrou uma única vez no Santo dos Santos, amados, e por isso que hoje nós somos perfeitos, somos reconciliados, somos aperfeiçoados e santos no Espírito, para a glória de Deus. Então, a imagem, ela é exata, amado, não é mais sombras daquilo que seria no futuro, como era na lei.
Então vamos ver Lucas 17, 22. Lucas 17, 22. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós. Estou lendo João, é Lucas. Lucas 17, 22. Então disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis, e vos dirão, eis-o aqui, ele-o ali, não vedes nem o sigais. Como relâmpago ilumina desde uma até a outra ponta do céu, assim será também a vinda do Senhor. Aliás, vamos ler o 21. Eu anotei 22, mas é o 21. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então o próprio Jesus, Deus revestido em carne, na manifestação de Filho de Deus, ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. Então, amados, não é um pedaço de pão, não é um suco, não é um óleo ungido, não é uma arruda, né, que vai ativar o Espírito Santo, que vai ativar a nossa fé, porque o reino de Deus já está dentro de nós. O que ativa a nossa fé, amados, é ouvir a palavra de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus é que testifica, sem precisar de nenhum tipo de simbologias, né? Como a gente vê aí, tem até aquela fitinha, né, que colocam, né? Fitinha no braço. Então são simbologias, imitação, né, de um outro sistema, né, do crucifixo. Uns usam pé de coelho, né? A figa, né? A figuinha, é tanta coisa que usam, né? São simbologias. E o que nós precisamos para ativar a nossa fé, amados, é ouvir a palavra de Deus. Porque ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele testifica, porque o reino de Deus, ele é espiritual e ele está em nós. Porque o justo, ele vive da fé, sem precisar fazer simbologias, sem precisar fazer as obras da lei. Glória a Deus. Agora nós vamos para Romanos 14, 17. Em graça, a gente Bíblia, papel e caneta, né? A gente tem que ler a palavra, receber, né? Romanos é realmente estudo em graça, né? Romanos 14 e 17. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, amados, não é comida, não é bebida, não é simbologias, amados. É o gozo, a paz e a alegria do Espírito Santo de Deus. Esse é um fruto, amado, um fruto espiritual, porque nós nos alegramos, né? Nós, ainda que nós possamos passar por dificuldades, nós ainda assim conseguimos nos manter alegre, né? Com a alegria do Espírito Santo, porque nós sabemos que somos mais do que vencedores, e sabemos que todas as coisas vão colaborar e contribuir, saber que os anjos estão ministrando. Então, a nossa vida, amados, está firmada na fé e não naquilo que estamos vendo, porque o reino de Deus, ele é espiritual
e Ele está em nós, a alegria, a paz e o gozo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, não é nenhum tipo de simbologias. Glória a Deus. Porque a graça, amados, ela é por dentro, ela não é por fora. Por isso que em graça não se batiza nas águas, né? Porque o que batiza nas águas é a carne. E nós estamos numa aliança espiritual. Ela não é uma aliança carnal, como foi na antiga aliança. Hoje nós estamos vivendo a graça, porque Cristo ele fez toda a obra consumada. E hoje nós vivemos por fé, crendo naquilo que já está feito, glória a Deus, e consumado. Vamos ler Filipenses 3:15. Filipenses 3:15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensar de outra maneira, também Deus o revelará. Então, amados, como é que nós devemos pensar? Que somos pecadores ou que somos perfeitos? Porque aqui o apóstolo Paulo diz: todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ou seja, tenhamos o sentimento de que somos perfeitos e não de pecadores, amados. Porque no sistema falam que você é pecador, que você precisa ir para um retiro, passar 3 dias para se santificar, para se purificar. Enquanto que nós, amados, nós já estamos perfeitos. Glória a Deus. E essa perfeição, amados, ela não é na carne, ela é uma perfeição no Espírito, porque a nossa carne, ela é falha, né? Mas o Espírito, ele está perfeito, porque a graça, ela é uma aliança espiritual. Deus não aperfeiçoou a nossa carne, amados, porque carne e sangue não entra nos céus. E em Eclesiastes fala que volta para o pó. Então, o que volta para Deus é o Espírito. Então, esse que volta para Deus, ele está perfeito. Glória a Deus. Abba, Pai. Agora vamos ver Hebreus 10:14. Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Então, foi com uma só oferta, amados. A aliança, a graça, ela é uma aliança perfeita. É diferente da lei, amados, a qual no sistema imputo para as ovelhas que elas precisam ir para o retiro, se aperfeiçoar, se santificar, enquanto que na graça ela é a imagem exata da perfeição de Deus, porque com uma só oferta aperfeiçoou. O verbo está no passado, ele não está aperfeiçoando, ele já aperfeiçoou para sempre. Então, se é para sempre, não preciso ir para um retiro, me aperfeiçoar, me santificar e depois voltar a precisar de novo, porque é imperfeito, né? Ou seja, a lei, ela é uma aliança imperfeita. Se ela fosse perfeita, amados, não precisaria ter a graça, que é uma aliança para o nosso espírito, né? Infelizmente, os nossos irmãos em Cristo estão ainda vivendo aí a aliança carnal, né? Ou seja, estão vivendo de obras e não estão vivendo da lei. E nós aqui estamos falando que o reino de Deus, a graça é o reino de Deus dentro de nós, porque tudo é espiritual. Glória a Deus. Ainda aqui em Hebreus, o 10 e o 10. Nesta vontade é que temos sido santificados,
pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então, se foi feito uma vez por todas, então claro que é uma heresia se está aceitando Jesus, se nós já somos perfeitos e somos santos diante de Deus. E Ele fez esse sacrifício uma única vez, né? E o sistema ele quer imputar esse sacrifício para as ovelhas, né? Que as ovelhas têm que aceitar Jesus, têm que se arrepender dos pecados, enquanto que nós somos já santificados, porque aqui o verbo está no passado. Temos sido santificados, ou seja, nós já fomos, não estamos sendo, não precisamos de retiro para nos santificar. Não precisamos, porque nós já somos santificados. Precisamos só de receber a revelação da graça de Deus através do apostolado para nós reinarmos em vida. Glória a Deus. Então, amados, nós entendemos que na graça, tudo que nós recebemos da parte de Deus se recebe por fé. Vamos falar um pouco de fé, porque o reino de Deus que está dentro de nós, que é essa graça, ela é espiritual. Então, nós recebemos por fé, amados, que somos aperfeiçoados, que somos santos, que somos salvos. Nós não precisamos fazer mais nenhum tipo de obras, como o sistema diz que você precisa aceitar Jesus, se batizar, tomar a Santa Ceia. Então, nós já estamos aperfeiçoados. E tudo isso, amados, é para a carne. Quem aceita Jesus é a carne. Quem se batiza é a carne. Quem toma o pão, come o pão e bebe o vinho é a carne. E a aliança da graça, ela é para o nosso espírito. É para você desfrutar do gozo, da paz, da alegria do Espírito Santo. Ou seja, você recebe a graça e o apostolado e você reina em vida, sem nenhum tipo de sacrifício. Glória a Deus. E com isso nós temos paz, amados. Como eu falei, podemos ter dificuldades, mas entre muitos, Deus nos escolheu. O sistema está inchado, amados. Inchado que a gente fala, ele está assim, né? Cheio, lotado. Mas tá pessoas vazias, pessoas se sentindo pecadoras, pessoas se sentindo sujas diante de Deus, pessoas oprimidas pelos religiosos, pessoas que estão aí passando por depressão, né? Problemas realmente até psicológicos, né? Porque há uma cobrança, amados. Há uma cobrança e há uma imperfeição na carne, a qual nós já somos, e isso é no Espírito. E quando nós recebemos esse entendimento, nós temos paz com Deus e paz conosco também. Então, nós recebemos por fé as bênçãos de Deus. Vamos ver Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Eu estou até desfolhando a Bíblia aqui. De tanto passar para lá e para cá. 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amado, se recebe que você é salvo, se recebe que você é justo, que você é santo, que você é perfeito, por fé. Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. Então, é por meio da fé, é por meio de crer. O sistema imputa que é por confessar, é por
fazer um batismo, é por ter a Santa Ceia. Então, amados, o sistema ele está completamente distorcendo a palavra de Deus. Há um engano, uma heresia, porque se tiver escrito, nós cremos como está escrito. Então é por meio da fé. Isso não vem de vós. Então, se não vem de vós, amado, como é que querem que as ovelhas sigam, né, a Deus, sirvam a Deus através de obras? No 9, não das obras, para que ninguém se glorie. Então já ficou claro que não é por obras. Recebemos as bênçãos, a revelação por fé, amados, crendo como está escrito, e não precisa interpretar, né? Muitas vezes a pessoa nem entende, não compreende, às vezes ela não aceita, mas receber, amados, é uma questão de crer, é por fé que se recebe. Não precisa ter um dia, 2 dias de pregação para você receber e entender. É só você receber por fé e crer como está escrito. Glória a Deus. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé, salvos pela fé, santos pela fé, reconciliados pela fé. A fé é você crer, receber como está escrito, sem precisar fazer nenhum tipo de obra. E com isso, o que o apóstolo Paulo diz, depois da vírgula, sendo, pois, justificados pela fé, tem uma vírgula, temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque você achava que era um pecador e ficava... eu lembro que eu tinha líder, né, no sistema, dizia que você tem que dar nome para os bois. Aí eu tinha que me lembrar dos bois para dar o nome deles, para dar o nome dos bois. E era tanto boi, né, para estar dando nome, e tinha que estar dizendo. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que nós temos paz com Deus. Ou seja, nós podemos dormir com tranquilidade, acordar com tranquilidade, sem estar devendo nada para Deus, amado. A nossa gratidão com Deus é honrar a Deus agora em graça, é honrar, é servir a Deus, porque nada do que nós possamos fazer não vai mudar aquilo que Cristo já fez por nós, para o nosso espírito, amado. Não vai alterar nada no céu, amados. Nada vai mudar no céu com relação às coisas carnais, com relação às coisas terrenas, porque a graça é o reino de Deus dentro de nós. Então é por meio da fé de nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Por que é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o reino de Deus já está dentro de nós. Antes, o reino de Deus ainda não estava, porque o Espírito Santo manifestava nas pessoas na primeira aliança, mas ele não habitava, né? Davi disse, não aparte o teu espírito de mim. E esse salmo, eu lembro que no sistema, eu também dizia, Senhor, não tira teu espírito, não aparte o teu espírito de mim. Amados, o Espírito Santo, ele não vai sair de forma alguma, nem de mim e nem de você, porque a graça ela é uma aliança espiritual, amados. Tudo que nós fizermos na carne, de ruim, ela vai contar para nós. Ela não conta para Deus, porque em Gálatas 6 diz que tudo que nós fizermos, o homem semear, ele vai colher, amados. Então, se
a nossa semente for boa, glória a Deus. E se ela não for boa, a nossa semente, nós vamos colher assim mesmo, amado, mas não vai contar para Deus, porque são coisas terrenas, não são coisas espirituais, e as espirituais já estão todas consumadas, glória a Deus. Glória a Deus. Então agora, amados, fica claro que Deus não quer mais sacrifício. Ele quer que nós possamos o honrar, servindo Ele por fé, não mais por sacrifício. Porque, amados, no sistema as pessoas pensam que estão servindo a Deus, pensam que estão dando frutos para Deus. Quando colocam as pessoas, meta para ganhar almas para Jesus, para lotar a igreja, elas estão dando fruto para os homens, porque não existe ganhar almas para Jesus. Elas já foram compradas, nós já somos dele, nós já pertencemos a ele. Então é uma vida de religiosidade, amados, ganhando frutos, né? Ou seja, servindo ao homem e não servindo a Deus. E o que Deus quer agora na graça é que nós possamos viver por fé, servindo a Ele, honrando a Ele por fé, amados, crendo no que já está consumado. Glória a Deus. Vamos ver Hebreus 9 e 10. Hebreus 9 e 10. Não passam de ordenanças de comida, bebida e várias cerimônias, purificação e impostos até a época da reforma. Vamos ler o 12. E não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna salvação. Por que Deus não quer sacrifícios, amado? Porque o único e o último sacrifício oferecido a Deus foi o sacrifício de Jesus, entregando a sua vida na cruz. Por isso é que não mais há mais sacrifícios, amada. Esse foi o último sacrifício aceitável. Todos os demais sacrifícios não são aceitos, porque a graça é uma aliança espiritual, a qual nós recebemos por fé, sem ter que fazer obras, amado. Eu creio que sou abençoada, creio que sou justificada, creio que sou salva, e assim eu reino em vida e vivendo por fé. Então, por isso que na graça não mais Deus aceita os sacrifícios. Glória a Deus. Ainda aqui em Hebreus 10, próximo do 9, vamos ler o 5 e o 8. Pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então Deus não quer mais sacrifícios, amado, porque Jesus foi o único sacrifício e o último aceito por Deus. E o 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas, pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais se oferecem segundo a lei. Então todos os holocaustos, todos os sacrifícios se oferecem segundo a Deus ou segundo a lei? Está escrito que é segundo a lei, amados. Então, quando o sistema leva as ovelhas a fazerem sacrifícios, não estão fazendo sacrifícios para Deus receber. É segundo a lei. E nós estamos em
graça, amados. Por isso que Deus não mais recebe sacrifícios. E os que estão fazendo sacrifício, segundo a lei, estão fazendo um sacrifício que é em vão. Então aqui, amados, a graça, ela é uma aliança espiritual, a qual Deus nos predestinou a viver em graça e não por obras. Vamos ler aqui Abacuque. Porque a armação do óculos está muito grande. Eu troquei. Me adaptando, ela está nova. Abacuque 2, 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, aqui já havia uma profecia, amados, que o justo pela sua fé viverá. Então, viverá não é pelos sacrifícios, não é pelas obras, não é pelas simbologias, mas é pela sua fé. E não é pela fé do próximo, amados. Ela é pela sua própria fé. É você que precisa se posicionar diante de Deus e se posicionar diante dos homens e viver por fé. Ou seja, eu não posso me posicionar pelo cônjuge, pelos filhos. Cada um precisa se posicionar diante de Deus. Hebreus 10:38 também. Vamos já concluir. Voltando para Hebreus de novo. Hebreus 10:38. E o 39. O meu justo, porém, viverá da fé. Então, o justo, mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo confirma: o meu justo, porém, viverá da fé. Então, é individual, amados. É pela sua fé e é por fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Se ele recuar, amados, é se ele recuar da fé. Não é recuar de se desconverter, como o sistema diz: eu me desviei, agora eu vou para o inferno. Recuar da fé, amados, é você deixar o entendimento que você tem, aquilo que você já recebeu de Deus, uma vida espiritual, e você voltar às práticas da lei. Isso é recuar da fé, amados. Não é você se desconverter, se desviar, como diz o sistema. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando a pessoa diz que quando recua, perde a salvação, isso é uma interpretação de homens. Não é isso que está escrito, amados. Se ele recuar, porque se Paulo está falando da fé, é se ele recuar da fé, porque o meu justo, porém, viverá da fé. Paulo aqui está falando da fé, ele não está falando da vida eterna. Se ele recuar de quê? Recuar da fé. A minha alma não tem prazer nele. Então, não quer dizer que vai perder a salvação se nós vivermos por obra. Não quer dizer que não seremos salvos. É uma questão de desagradar a Deus, de recuar. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, ou seja, daqueles que recuam para a perdição. Essa perdição, amado, não é a perdição eterna, é uma perdição no entendimento
arrependimento, amados. Você perder aquilo que você já adquiriu. Você voltou atrás, você recuou para viver por obras. Mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós somos os que creem para a conservação, ou seja, para que a nossa mente, o nosso entendimento, ele se mantenha conservado, nós precisamos se manter na fé, viver da fé, para que o nosso entendimento não se perca. Glória a Deus. Então aqui Paulo fala do entendimento, não é da vida eterna, como o sistema diz, que é perder a salvação, amados. É uma interpretação do sistema religioso. Vamos ler ainda aqui em Hebreus, vamos concluir em Hebreus 8, versículo 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então, na graça, amados, não é tudo de novo. Na graça é tudo novo. É diferente. A gente saiu da igreja católica, foi para evangélica, chegando lá, batismo, né? Aí lá era a ceia, né? E lá muda o nome, né? Santa Ceia. Então, amados, o que muda é como o Marcos Gomes diz, né? Só é a coleira, né? O cão é o mesmo, mas a aliança mudou, amados. Então, se mudou a aliança, agora ela é espiritual. Glória a Deus. Dizendo nova, ele tornou antiquada a primeira, ou seja, está envelhecida, ela já não tem mais valor. Glória a Deus. Aquilo que se tornou antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Ela está inexistente, ela está inelegível, ou seja, não vale mais. Quando a gente tira uma carteira nova de habilitação, ela tem validade, aí aquela ali tem os seus documentos, tem a foto, mas ela está inelegível. Se for pega numa blitz, ela não serve, né? Eu lembro que o Samuel levou do inquilino um RG e no cartório, só porque a habilitação estava vencida, não aceitaram, ou seja, está inelegível. Tem ali a foto, o documento, mas está inelegível, né? Então assim é a lei. Assim é a antiga aliança, ela está inelegível, ela não tem mais valor, ela não tem mais validade. Glória a Deus, porque nascemos e estamos debaixo da graça. Vamos encerrar com Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, amados, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. É diferente do sistema, né? Hoje eu estou bem, amanhã não estou bem, eu preciso fazer alguma coisa, estou acomodada e vou me abalar, vou enfraquecer. Mas na graça, amados, nós recebemos esse reino que não pode ser abalado. Estamos em um reino, glória a Deus, inabalado. Então retenhamos a graça, retenha, ou seja, receba, amado, esse entendimento, receba por fé, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, o que nós
Agora na graça, precisamos servir a Deus com reverência e santo temor. A única coisa que nós oferecemos para Deus agora é uma reverência, amado, e um santo temor. Assim é que Deus espera, porque Deus não espera que nós venhamos fazer nenhum tipo de obra mais, mas que nós possamos viver com reverência e santo temor, servindo a Deus por fé. Glória a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplaudo o Senhor Jesus pela sua palavra.